Missa em intenção de Técio Vanderlei, Corália Vanderlei, Rubem Vanderlei, Carmen Dolores Vanderlei, Silvio Márcio Conde de Paiva, Lívio Acioli Vanderlei, Antônio Guimarães, Oséias e Olga Guimarães, Bartira Rocha Cavalcante Nogueira, Geraldo Acioli, Maria Rocha Cavalcante Acioli, Senhora Vanira, Vitor Montenegro Vanderlei, Mauro Paiva, Tomás Maia Guimarães, Ana Raquel da Silva Gama e por todos os colaboradores da usina Coruripe já falecidos. Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, reunidos em comunidade, elevamos nossos corações a Deus para celebrar esta Santa Missa em memória do Dr. Vitor, um homem cuja presença e exemplo deixaram marcas profundas na história da usina Coruripe. Uma luz que continua a iluminar novos caminhos para a nossa família Coruripe. Damos graças a Deus por todas as bênçãos derramadas sobre nós e sobre o nosso trabalho. Rezamos também por todos os colaboradores que, com dedicação e esforço diário, contribuem para o crescimento e sucesso desta grande família. Com gratidão e alegria, iniciemos nossa celebração cantando com fé e esperança. O amor é o bem maior, riqueza de valor para o coração. O amor é eficaz e alegria traz grande emoção. O amor é o bem maior, difícil de encontrar, é joia de valor que a vida faz mudar. O amor, inspiração, na vida uma canção. O amor é Deus, o amor sem par, que a todos pode dar feliz viver. O amor que fez Jesus levar a minha cruz até morrer. Foi esse amor que fez a sepultura abrir e o meu Salvador em glória ressurgir. O amor é a inspiração, na vida uma canção. O amor, o amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor. Então é com alegria que eu venho com o Padre Cici, Padre José, Padre Luciano, e aqui também celebrando o Padre Adirã. Edirã, né? Que alegria. E aqui para mim significa a beleza da Coruripe lá em Minas, unido com a daqui. Lá para nós é uma bênção saber que tantas famílias dependem da Coruripe. É uma bênção de Deus. Quero colocar no coração de Deus as intenções que já foram ditas, né? Mas eu quero lembrar de dois amores que eu tenho por aqui. Eu celebro em ação de graças a Dona Vânia e a Mônica. Elas deram para mim, para minha diocese, um presente que eu não vou falar para vocês,
Só eu e elas é que sabem, né? Então eu agradeço esse carinho, esse amor que elas tiveram para com a nossa diocese. Nós estamos construindo uma casa para o clero, para padres idosos ou doentes, e elas se tornaram colaboradoras. Para elas duas que estão nos assistindo, um beijo. E vamos então, com todas essas intenções, e as que estão no coração de cada um, vamos fazer o nosso exame de consciência. Nós fomos feitos para o amor, e muitas vezes a nossa opção é o desamor. Vejamos esses momentos que nos afastam de Deus e dos irmãos. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, roguei por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas o dom de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto, o amor é cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Feliz quem tem piedade e empresta. Feliz quem tem piedade e empresta. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz quem tem
piedade e empresta. Feliz quem tem piedade e empresta. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz quem tem piedade e empresta. Feliz quem tem piedade e empresta. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Feliz quem tem piedade e empresta. Feliz quem tem piedade e empresta. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz quem tem piedade e empresta. Feliz quem tem piedade e empresta. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar
a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existe uma palavra que hoje está desgastada. Uma palavra que hoje está desgastada. É a palavra amor. É o que nos fala São Paulo na primeira leitura que nós ouvimos. Irmãos, não fiqueis devendo nada, a não ser o amor. O amor não se esgota. O DNA do cristão é o amor. É o amor. Está desgastado. Deus, se olharmos para a Sagrada Escritura, tudo que Ele fez com amor. Fez com amor. Toda a criação, tudo, é fruto do amor dele. Adão e Eva agiram contra o amor. Contra o amor. E eles implantaram o pecado. Caim e Abel, dois irmãos, geraram um mundo dividido, um mundo de ódio. O mundo de ódio. Esqueceram do amor. Esqueceram. O ser humano esqueceu do amor quando o povo de Deus estava no Egito, na escravidão. Esqueceram do amor. Mas Deus é Pai. Ele é o Criador e Ele age. Ele toma atitude. Ele envia juízes, envia os profetas. Todos os profetas foram martirizados. Martirizados. Mas o mundo não foi capaz de fazer o amor acontecer. Não foi capaz. Mas Deus é Pai. Ele toma uma atitude exagerada. Ele envia o seu próprio Filho para amar a humanidade, para apontar o caminho do amor. O caminho do amor. Enviou o amor maior que ele tinha, que era o seu próprio Filho. É o amor maior. O amor maior, Jesus nos amou exageradamente. Ele se jogou no altar da cruz por amor. Não o colocaram. Ele aceitou esse altar por amor. Por amor. Antigamente, eu me lembro na catequese, quem é Deus? A gente decorava. Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Hoje, quem está na catequese, pergunta ao catequista, quem é Deus? A resposta é imediata, Deus é amor. É a expressão que São João, ele coloca na sua carta. Deus é amor. O amor
Já que não para, eu dou um jeito, né? O amor é gerar a paz. Quem ama, gera paz. Isso falta no mundo. Amor é ser diálogo. Isso falta no mundo. Amor é doação. Falta isso no mundo. Amor é saber morrer pelo e para o outro. Isso falta no mundo. O amor é perdão. Tem tanta gente que no lugar do perdão gera violência. Amor, no amor não tem corrupção, não tem injustiça. No amor não tem maldade. Por isso, São Paulo diz na carta aos Romanos que nós ouvimos, ele foi bem claro: não fiqueis nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Amar é nossa missão. O amor está faltando no Putin. O amor está faltando em muitos que governam. Esses dias eu li uma notícia que não tem 2 ou 3 guerras, que o mundo hoje tem 51 guerras. 51. Porque estão esquecendo do amor. O amor mata. A falta do amor mata. O desamor gera maldade. Quem gera guerra não ama. Não ama. São Paulo diz que quem ama não comete adultério. E temos hoje tanta gente adúlteras. São Paulo fala nessa segunda leitura: não matarás. Temos uma sociedade hoje, e é uma sociedade violenta, uma sociedade que mata. Não roubarás. Temos tantos roubos. Não cobiçarás. Temos uma sociedade desequilibrada na sua sexualidade. Tantas famílias desastrosas por causa da sexualidade doentia. O amor está ferido, podemos dizer. O amor está faltando. O amor não faz mal a ninguém. Eu conheci umas religiosas da Itália, de Nápoles. A irmã fundou uma congregação. E quando ela viu que a morte se aproximava, ela disse às irmãs: quando eu morrer, vocês abram este envelope, que aqui vai estar toda a herança da nossa congregação. Toda a herança. A madre acabou de morrer, abriram o envelope. E a herança que ela deixava para as irmãs eram 3 palavras: amai-vos, amai-vos, amai-vos. O que ela pedia para as suas filhas era o amor. Amar é nossa missão. O amor não faz mal a ninguém. O amor é a conta que não pode ser quitada. O amor é a conta que não pode ser quitada. Devemos sempre amar. O amor foi consumado no evento da cruz e na ressurreição. Deus nos amou até o fim.
eu sei que o Marcelo, a esposa, o senhor Márcio, estão nos assistindo. Uma palavrinha para eles. 3 anos atrás, um sobrinho meu, 43 anos, descobriu um câncer. Quando abriram, já estava nos pulmões. O médico falou, ele tem 3 anos de vida. Era meu afilhado, 2 filhinhas. E eu fiz um passeio lá na Europa, em Roma, e nós tivemos a guia era espanhola, e eu me perguntava muito para Deus, um garoto de 43 anos, 2 filhas, né? Então a guia falou, era espanhola, vou cantar uma música para vocês. E ela cantou. E na música tinha um casal que tinha um filho doente, mas doença grave. Então falava que um senhor tinha um pássaro na gaiola. E aquele senhor olhava no pássaro e que o veterinário disse que ele ia morrer. Então disse que tinha uma força maior, que queria levar o pássaro. E o dono do pássaro debatia que aquele pássaro não podia morrer. Então fez um acordo. Esse pássaro vai ficar totalmente dependente, porque ele vai perder as 2 asas, ele não vai mais voar. Você pode escolher, você deixa que essa força maior o leve, ou você quer ele dependente, sem asas, sem poder voar. Aí o dono do pássaro disse, assim seja, leve-o voando. O filhinho já voou para essa força maior. O meu sobrinho já voou para essa força maior. Essa é a nossa fé de cristãos. Então o Marcelo, a esposa, o senhor Márcio, todos se colocando em oração. O Marcelo está em tuas mãos. Nós o queremos aqui entre nós. Beijo. Vamos de pé, vamos dirigir a Deus as nossas preces de filhos e de filhas de Deus. Dai a igreja renunciar tudo e até a si mesma, para seguir e testemunhar Jesus no mundo, rezemos. Dai-nos coragem para seguir Jesus. Dai-nos crescer no amor, que não faz mal nenhum, não faz nenhum mal contra o próximo, rezemos. Dai-nos coragem para seguir Jesus. Dai-nos, como peregrinos na terra, por incansável solidariedade, semear a esperança de dias melhores no coração da humanidade, rezemos. Dai-nos coragem para seguir Jesus. Olhai com amor por nosso irmão Marcelo Paiva, que enfrenta o sofrimento da enfermidade. Derramai sobre ele a vossa graça curadora, fortalecei seu corpo, acalmai seu espírito e sustentai sua fé neste tempo de provação, rezemos. Dai-nos coragem para seguir Jesus. Acolhei em vossa misericórdia o vosso filho, Vitor Montenegro Vanderlei, que há 6 anos partiu para junto de vós, rezemos.
Dai-nos coragem para seguir Jesus. Acolhei em vossa misericórdia todos os trabalhadores e proprietários da usina Coruripe que partiram desta vida depois de tantos anos de dedicação, esforço e partilha. Rezemos. Dai-nos coragem para seguir Jesus. Olhai com ternura por todos nós aqui reunidos, pelos proprietários, familiares e colaboradores da usina Coruripe, que juntos formam uma grande família de fé, trabalho e esperança. Rezemos. Dai-nos coragem para seguir Jesus. Pai de bondade, ouça essas preces feitas. Olhai, abençoai toda a família Coruripe. Abençoai, Senhor, e fortalecei o nosso irmão Marcelo, juntamente com seus familiares. Tudo te pedimos, através de teu Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Numa noite de suor, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear. A tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar. E sobre muitos corações a tua rede lançará. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Numa noite de suor, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear. A tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar. E sobre muitos corações a tua rede lançará. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Seja este sacrifício para vós, Senhor, uma oferenda pura e para nós, fonte generosa de vossa santa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio Corações de ao nós. alto. O nosso coração está Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra, pela qual tudo criado, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo
estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho,
repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una no só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Valdemir, Dom Irineu, que preside esta celebração, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos aqueles citados no início desta celebração, de um modo especial Dr. Vítor Montenegro, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Impulsionados pela força do Espírito, rezemos do jeito que Jesus rezou. Pai nosso, do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Ave
vossa paz. Somos felizes porque convidados para esta ceia. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Te abeiraste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos, Senhor, a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitam, meu cansaço que a outros descanse. Amor que almeja, amor que almeja. Minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse. Amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos, Senhor, a sorrir, pronunciaste o meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, Senhor, buscarei outro mar.
Oremos. Cresça em nós, Senhor, a ação da vossa graça, para que, refeitos pelos vossos sacramentos, sejamos preparados para alcançar o que prometem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós convidamos o Rubem Vanderlei Filho para prestar esta homenagem ao termo desta celebração. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer aqui a todos, agradecer aos familiares, a todos os nossos colaboradores, clientes, fornecedores e aos nossos amigos aqui presentes. Eu gostaria de ressaltar aqui a presença do nosso prefeito de Coruripe, Marcelo Beltrão, do seu vice, Zé Inês, e boa parte da sua equipe. Estenderia esses agradecimentos também ao nosso querido Padre Cici, ao Padre Adirã e a Dom Irineu, e a todo o clero aqui presente, a vocês que organizaram essa belíssima missa, e as palavras de carinho e de fé para meu sobrinho Marcelo. Meu muito obrigado a todos. O Maurício me pediu para colocar aqui algumas palavras sobre meu tio, Vitor Vanderlei. E eu sou um pouco suspeito para falar de meu tio, porque eu tenho uma verdadeira adoração por ele, a ponto de considerá-lo como um segundo pai que eu tive aqui na terra, que foi tio Vitor. E sempre fiz questão de todas essas missas. Faz 6 anos que ele faleceu, sempre estive aqui presente. E em todas essas vezes que eu venho aqui, eu sempre me deparo no pátio aqui dessa igreja, ali no estacionamento, geralmente com um carro antigo de Maurício. Maurício está fazendo um trabalho belíssimo de recuperação, de restauração de carros antigos, e que me veio logo à memória a juventude que eu tive aqui com meu tio. Não que aqueles carros pertencessem a ele, mas eram cópias quase perfeitas dos carros que ele possuiu lá atrás, no passado. Tinha uma Rural azul e branca o ano passado, um jipinho, um DKV verdinho, que tio Vitor tinha aqui, até o primeiro trator adquirido por ele aqui na usina Coruripe, o Maurício recuperou de uma forma brilhante. E, automaticamente, a gente faz uma relação sobre a existência, sobre a vida, o percurso de vida de um carro com o ser humano. Porque o carro, ele sai de uma fábrica, mas tem um caminho, uma estrada, um percurso, que fatalmente ali ele depois desaparece pelo tempo. E normalmente a gente relega esse carro ao esquecimento, num ferro velho. Com o ser humano, isso se dá de uma forma parecida também. Porque, às vezes, a gente tem uma pessoa querida na nossa família, certo? E a gente fica com aquelas lembranças, mas não passa essas lembranças, os acontecimentos que a gente teve com ela, adiante para as novas gerações, para que se perpetue essa vida dessa pessoa, e ela acaba ali esquecida como um carro, às vezes. Então, eu não sou muito assim de falar, mas eu gostaria de iniciar aqui as minhas palavras sobre tio Vitor, com um fato que meu pai me contou quando eu era garoto,
sobre o início da vida de tio Vitor aqui na usina. E esse fato, ele se refere a um carro que ele possuía e um ser humano, assim, fora de série que ele era, né? O meu avô, quando ele adquiriu aqui a usina Coruripe, isso aqui era um poço de dificuldades, né? A usina, naquela época, ela não plantava a cana no tabuleiro, na parte plana. A cana era plantada no vale do Coruripe. E a usina ficava muito à mercê do tempo. Se desse um inverno mais rigoroso, fatalmente levava todo aquele trabalho, todo aquele empenho que se teve ali pelaquela safra, literalmente de água abaixo. Meu avô, ele tinha que recorrer, às vezes, a bancos para manter a usina rodando. Às vezes, por ser a usina ainda um início de trabalho, ele tinha que recorrer a amigos. Alguns amigos emprestavam dinheiro, ele ia pagando ali ao longo da safra da usina. E assim ele ia tocando a usina. Meu avô, ele tinha 3 filhos, né? Tia Vilma era a mais nova, dificilmente poderia ajudar ele nessa tarefa. Era uma garota ainda. O que fez meu avô? Ele trouxe o filho mais velho, que era meu pai, para trabalhar com ele, para dividir essas dificuldades aqui na usina. Mas meu avô, apesar de ser um excelente comerciante, ele fez a vida dele toda no comércio, desde jovem, até adquirir aqui a usina, mas lhe faltava, assim, um conhecimento técnico. Ele não tinha uma formação superior, ele não entendia de mecânica, ele não era um homem letrado, só fazia o básico, ler e escrever assim. E meu pai, por outro lado, também teve que sacrificar os estudos para vir aqui ajudar o pai dele. Meu pai veio se formar já, eu já era nascido em Direito, bem depois. Mas meu avô, naquela época, ele já pensava na frente na usina, né? Ele sentia que essa dificuldade que ele tinha na parte de mecânica, parte técnica, numa indústria assim tão complexa como uma usina, ele precisaria ter alguém da confiança dele que tivesse uma formação superior em engenharia mecânica para ajudá-lo. Ele aí investe no filho mais novo, que era tio Vitor, ainda era um garotão, manda tio Vitor lá para os Estados Unidos se formar em engenharia mecânica. Só que tinha um problema muito grande. A usina, nessa época, ela vinha de perdas e perdas seguidas de safra. Um problema econômico muito grande naquela época. E meu avô não tinha, naquela época, recursos para manter tio Vitor lá 6, 7 anos até se formar. Então, ele mandava aquele dinheirinho contado para custear a faculdade dele, custear a formação dele. E tio Vitor teve que se virar lá, certo? A sociedade americana, ao contrário da brasileira, ela incentiva muito o jovem ao trabalho, certo? E remunera bem por esse trabalho. Então, tio Vitor, ele foi trabalhar num restaurante, foi garçom, aprendeu ali a lavar pratos, a lavar banheiros, trabalhou em posto de combustível como bombeiro, nas horas vagas trabalhava como jardineiro, aparando grama. Mas ele foi sentindo que ele teria uma necessidade de ter um carro lá, porque o campus universitário era distante. Ele tinha que fazer sempre esse percurso, ida e vinda. Então, ele teve a sorte, nesse período, a indústria automobilística americana está incentivando muito o veículo automotivo, né? Principalmente ali com Harry Ford lançando aqueles carros em série para atender essa demanda da classe média, baixa americana, por veículos mais em conta. Tio Vitor pegou
esse bonde aí e deu entrada com esse dinheirinho que ele fazia nesses bicos e financiou um carro para se deslocar para a faculdade. Se formou e raciocinou. No Brasil não tinha ainda, naquela época, uma indústria automobilística. Ele ainda ia trabalhar, juntar dinheiro para adquirir um carro aqui. Ele então resolve trazer o carro para cá. O carro estava praticamente novo, as estradas americanas, tudo um tapete. Ele era muito cuidadoso com o carro. Ele faz aquele trâmite ali no porto de Miami, embarca esse carro no vapor e vem na frente para Maceió. Aí fica, o navio vai parando de porto em porto, demora, ele aguarda 1 mês, 2 meses, 3 meses, um belo dia, ligam para a casa de meu avô, dizendo, olha, chegou um carro no porto de Jaraguá, em nome do Dr. Vitor, precisa retirar, porque o navio vai partir. Tio Vitor comunica meu avô, diz, olha, comprei um carro com meus recursos que eu fiz lá, resolvi trazer aqui para ajudar a gente. E eu queria que você fosse comigo para a gente retirar esse carro. Ele todo orgulhoso, querendo mostrar o carro ao pai. Aí meu avô tinha um motorista, na época, que se chamava Jesuíno. Era um chofer da família, antigo, gostava muito dos meninos, de papai, tio Vitor, tia Vilma. Jesuíno vai dirigindo com meu avô e tio Vitor no banco de trás. Chega no porto, o guindaste issa o carrinho, bota em terra firme, tiram aquela lona de proteção. Meu avô olha assim em volta do carro, chama Jesuíno assim numa conversa particular, diz, Jesuíno, eu vou voltar para casa no meu carro com Beba. Ele chamava meu tio de Beba. Vou voltar, Beba vai dirigindo. Você vai levar esse carro dele, só que eu quero que você vá por aqui, por Jaraguá. Se alguém levantar a mão ali perto do nosso escritório, você não pare, faz de conta que você não está dirigindo. Toca esse carro ali por trás, pelas ruas escuras, esquisitas ali do bairro do Jaraguá por trás. Sobe para o farol, vá lá para o tabuleiro. A usina tinha um galpão de açúcar lá no tabuleiro. Aí eles, você sabe onde é o galpão, abra o galpão, deixa esse carro lá e volte lá para casa para entregar a chave, para a gente ver o que é que faz amanhã. O Jesuíno saiu no carro. Quando meu avô entra com meu tio no carro, meu tio questiona ele. Diz, velho, eu não vi você se manifestar aqui a respeito do meu carro. Eu quero saber se você gostou. Aí o vovô diz, ó, meu filho, eu gostei do carro simples, gostei da cor do carro, era um verdezinho claro, assim, combina lá com as nossas canas. Você está de parabéns, você fez seu esforço pessoal, comprou seu carrinho para ir para a sua faculdade, só que tem um porém, meu filho. Você sabe a dificuldade que eu estou tendo, eu e seu irmão mais velho lá na usina. Esse ano, de novo, a gente praticamente está com a safra toda comprometida. Eu fui a banco, mas os recursos que eu consegui foram insuficientes. Eu tive que recorrer a um amigo meu, era um comerciante antigo lá de Maceió, chamado Luiz dos Anjos. Eu tive que pedir um dinheiro a seu Luiz dos Anjos, ele me aportou esse dinheiro, e eu estou me virando lá, eu e seu irmão, com esse dinheirinho. Estamos pagando aos funcionários, insumos, fornecedores, mas o dinheiro já está no fim. E eu estou sem dormir direito. E você sabe que o principal ativo assim, de uma companhia é justamente a sua reputação. E essa reputação a gente adquire aos poucos, ano a ano. Quando a gente perde essa confiança, não tem jeito, não tem mais volta. Você há de convir que não vai ficar bem você andando nesse carro e seu pai sem poder pagar o pessoal da usina. Tio Vitor olhou para o vovô e disse, olha, velho,
Eu não passei 1 ano nem 2. Eu levei 6 anos, me formei. Estou preparado para dividir com vocês essas dificuldades. Eu tive a semana passada com meu irmão lá na usina, a gente já combinou de trocar o terno ali da moenda, já falei com o Santino lá para melhorar a fabricação, falei ali com o João Herculano, pai ali do Zé Moraes. João Herculano já está fazendo uma peça para o açúcar correr melhor na esteira. E aí ele começou a animar o velho, né? Chegaram em casa, daqui a pouco o Jesuíno volta do galpão, deixa a chave em cima do móvel. Quando vai saindo, o tio Vitor chama ele. Jesuíno, eu queria que você estivesse aqui amanhã 2 horas em ponto, que eu quero ir lá no tabuleiro, no galpão, fazer uma vistoria no meu carro. Porque foi muito tempo que esse carro veio no mar. Eu quero olhar a lataria, quero olhar a pintura, o motor, se está tudo em ordem. Depois a gente manda lavar e traz aqui para uso. Jesus disse, tem problema, doutor. Amanhã, 2 horas, pode me esperar. Tio Vitor foi dormir naquela ansiedade. Não tomou nem café, almoçou 2 horas, ele já estava na varanda ali esperando. Quando o Jesuíno aponta na porta, aí tio Vitor diz, Jesuíno, já estou pronto, vamos lá. Jesuíno se aproxima dele e diz, doutor Vitor, eu tenho 2 notícias para lhe dar. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual você prefere ouvir primeiro? Tio Vitor olhou assim e disse, diga logo a boa. A boa é que seu Técio se acordou hoje, que o sorriso dele vinha aqui, ó. Abraçou Dona Coralha, falou alegre com todos os funcionários da casa. Parece que o homem estava leve, parece que tinha tirado um peso das costas. Tio Vitor sorriu e disse, Jesuíno, você não conhece o papai. Isso aí, com certeza, eu quando vim do porto de Jaraguá, eu animei ele, dei uma injeção de ânimo nele, que ele recobrou aí as esperanças com a usina, com certeza. Agora me diga, qual foi a notícia ruim? Aí Jesuíno olhou para tio Vitor e disse, é o seguinte, doutor Vitor, eu cheguei aqui hoje cedo, logo cedinho, 6 horas, quando eu abri aquele portão, seu Técio já estava na varanda, em pé, com a chavezinha aqui balançando. Me chamou e disse, Jesuíno, pega a chave aqui do carro de Beba, vá lá no tabuleiro, abre o galpão, tire o carro, desça com o carro dele, desça e pare esse carro na porta da residência de São Luís dos Anjos, que eu acabei de falar com ele por telefone, que estava mandando o carro em pagamento pelo empréstimo que ele me emprestou em dinheiro para a usina. Tio Vitor botou a mão assim, ele ainda tinha cabelo naquela época, botou a mão na cabeça, lá se foi meu carrinho. Depois desse fato, meu pai me disse que aquelas engrenagens da usina Coruripe nunca mais foram as mesmas. Ali meu tio colocou todo o aprendizado que ele teve em engenharia mecânica nos Estados Unidos, associado a um aprendizado de vida que ele teve com os pais dele, meu avô Técio Vanderlei e Dona Coralha, em termos assim de uma gestão visando uma ética empresarial. Meu tio, ele prova que ele pode tocar uma indústria de açúcar com responsabilidade, sem perder a humanidade. Meu tio era um humanista. Ele sempre colocava o ser humano no topo das suas decisões empresariais. Sempre no topo. E, assim, na minha humilde opinião, eu acho que meu tio ali, ele vai escalando os degraus e se tornando um dos grandes industriais do açúcar
não só em Alagoas, no Nordeste, mas um dos grandes industriais do país. E quando eu falo em grande, eu não me refiro a status, a poder, a vaidade. Isso passava longe da personalidade dele. Eu acho que tio Vitor, ele transforma simplicidade, assim, numa das formas assim, mais bela, mais bonita, de grandeza. Ele é grande por ser simples. Era uma pessoa extremamente humana, mas que sabia cobrar aos seus operários o trabalho. Ele nunca foi subserviente a ninguém. Era aquela pessoa, e que se junta a isso, assim, uma qualidade que ele tinha, que eu nunca vi em nenhum empresário. Nem meu avô eu vi, que era essa capacidade de motivar as pessoas, motivar a equipe. Você fosse trabalhar com ele, podia ter o defeito que tivesse, só bastava ter um pouquinho aqui de qualidade, que ele fazia do limão à limonada, com esse pouquinho de qualidade que você tinha. E a pessoa passava a ter aquele sentimento de pertencimento à usina, a vestir a camisa da usina, né? Ele tinha isso. Eu dou um exemplo pessoal meu. Eu gostava de futebol, de jogar bola, como toda criança, mas nunca fui bom de bola. E sempre quando meu tio chegava da usina, à noitinha, meu pai também, a gente fazia um racha ali na casa dele. E quando era na hora da escalação do time, eu já encostava nele, porque eu sabia que ele ia me chamar. Sabia que eu não jogava nada, mas ele estava, e ali só vinha elogio. O grito dele era de entusiasmo, era meu ponto esquerdo, era aí. A gente saía do jogo assim com a alma lavada, sentindo. E tinha outra qualidade em tio Vitor também, que era a união familiar. Sempre foi uma pessoa, nós somos 3 rodos familiar, e meu tio, ele tinha esse conceito. A empresa familiar, para meu tio, ela só fazia sentido de existir a partir do momento que ela gerasse valores para todos. Quando eu falo todos, ela ultrapassa assim o núcleo familiar. Ela vai para a comunidade, para a região, para a cidade que a usina estava inserida, em que as pessoas elas crescessem, melhorassem de vida a partir do trabalho gerado pela usina. Esse foi o ideal sempre que ele teve como empresário do açúcar. Por exemplo, um fornecedor para tio Vitor, um cliente, ele não era não era um papel assinado. Eram pessoas, eram histórias de vida, compromissos de vida, que ele fazia questão ali de participar, de dar a sua palavra, dar a sua dedicação àquelas pessoas. Quantas vezes eu vi meu tio se direcionar à casa de um funcionário, ou mesmo de um fornecedor, procurando saber se o cara está com problema pessoal, familiar, ou na própria terra, alguma coisa. E sempre, naquele jeito dele, se resolvia tudo. Meu tio nunca fez um inimigo na vida, né? Agora, nós temos que colocar os pés no chão também. Se nós estamos aqui hoje comemorando uma missa de saudade, assim, de uma pessoa tão significativa para a gente tem que reconhecer que esses novos colaboradores hoje do grupo, muitos não o conheceram pessoalmente. Muitos da nova diretoria da usina, que é uma diretoria extremamente profissional, mas muitos também não o conheceram. Mas essas pessoas vão ter que carregar essa responsabilidade daquilo que tio Vitor cultivou aqui dentro e que lhe era mais caro, que era justamente essa confiança e o compromisso com aquelas pessoas que caminham ao nosso lado, que são todos vocês. Então, eu finalizaria aqui dizendo que
a vida de meu tio, ela não se acaba com a sua partida. Ela continua, vai continuar presente aqui no grupo, por tudo aquilo que ele construiu, que ele plantou, pelo empresário que ele foi, o empreendedor, levando uma usina de um dos menores estágios da federação, multiplicou lá fora essas usinas. Hoje a gente tem uma produção de açúcar e álcool significativa no país, né? Os valores que ele colocou aqui dentro, as relações que ele construiu, os relacionamentos que ele fez com vocês ao longo dessa caminhada de vida que ele teve, e com os frutos que o seu trabalho gerou aqui dentro dessa usina. Mas eu também não podia finalizar aqui sem falar em minha tia, Vânia Vanderlei, né? Se meu tio era aquele rio que corria ali, cheio de energia, tinha um outro que corria aqui. E quando esses dois rios se encontraram, o rio ficou muito mais forte e seguiu numa só direção. Meu tio construiu sua família aqui, com minha tia, era uma guerreira, deixou uma cidade, o conforto de uma cidade, para vir morar aqui, numa época que até luz elétrica aqui, quando a usina gerava, você botava a mão para o céu. Era na base de candeeirozinho desse de feira. Água para tomar banho era na bomba manual aqui. Mas uma pessoa assim, extremamente firme, muito firme e extremamente generosa. Essa é a imagem assim, que eu tenho dela. E que foi realmente ali a base forte que meu tio se sustentou nos momentos assim mais difíceis da vida dele. Um desses momentos foi quando você, Maurição, garoto, contraiu a diabetes. Eu vi ali no rosto de meu tio, de minha tia, aquela aflição, aquela incerteza, e vi tudo que eles fizeram por você. Por isso que eu lhe conheço e digo isso, que esse seu trabalho de restauração de carro começou justamente com um sentimento dos mais bonitos que eu acho no ser humano, principalmente de um filho para o pai, que é um sentimento de gratidão. Está ali nos seus carros que você faz a alma viva de seu pai, né? E eu acredito que a fé, ela nos conforta na perda, mas ela nos lembra que a vida não termina. Ela apenas se transforma. Que é isso que você vem fazendo nos seus carros, buscando ali na história a vida, as lembranças de seu pai, colocando. Não é à toa que nós estamos comemorando esse ano 100 anos de vida aqui do grupo. E eu só tenho aqui a agradecer a meu tio e minha tia, esses dois tios maravilhosos que eu tive. Muito obrigado. Assim, através do Dr. Rubem, nós podemos ouvir um pouco da história. Às vezes achamos longo, mas aí está a história. Alguém disse assim, Padre Cici, Dr. Vito, um homem de coração enorme, nunca ouvi levantar a voz para quem quer que fosse, para fazer-se respeitar. Tratava todos, cortadores de cana, totorista, gerente agrícola, industrial, do mesmo modo. Extremamente educado, amava todos e queria o bem de todos. O bem dos outros era o seu bem. Que nós possamos manter vivo esta memória de Dr. Vito, através desta história nós vemos. Quando eu dei a última unção no hospital lá em São Paulo, estando ali no hospital, ele olhava assim com aquele olhar penetrante, e uma das minhas palavras a ele foi assim: obrigado, Dr. Vito, pelo teu grande amor, pela tua luta, pela luz
e pela força que o Senhor irradiou a todos que o conheceram. Que o Senhor realmente possa continuar brilhando e conduzindo a família Coruripe. Que esta missa não fosse a última, não fosse simplesmente a sexta, mas ela se perpetue, né? Que todos nós possamos lembrar neste 5 de novembro, não a morte do Dr. Vito, mas a sua entrada no céu, porque eu acredito que ele fez por merecer o céu. Obrigado a todos que vieram e Deus os abençoe. E até 5 de novembro, se Deus quiser, de 2026, né? Que fica marcado na nossas agendas e no nosso coração. Ao senhor prefeito, vice-prefeito, muito obrigado pela presença. Valoriza muito esse nosso encontro. Ao padre Edirão, pelo seu carinho, pela sua acolhida, né? Pelo seu gesto assim de amor para conosco. Por que é que a gente vem ali de Minas? Porque ali foi Dr. Vito e ali trouxe Dr. Vito nós aqui. Então nós se tornamos uma única família, né? E o Carlos que está aí representando as Minas Gerais, né? Que Deus nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O Senhor esteja convosco. Pela imposição das minhas mãos episcopais, pela intercessão de Nossa Senhora Pastora, desça sobre vocês, vossas famílias, vossos trabalhos, a bênção do Deus rico em bondade, dando paz, saúde e afastando o mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Uma boa noite, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe.